Marcas famosas, marcas grandes, fortes, também cometem esse erro. E o que é mais legal, este conhecimento você pode aplicar, nós vamos falar agora aqui, né, nesse podcast, você vai poder aplicar no seu negócio, indiferente do tamanho. Daí estou começando agora, não, daí minha empresa ainda é pequena, não, daí minha empresa ainda é médio porte, não importa. Este conhecimento aplicado da forma correta, ele beneficia qualquer segmento de negócio e principalmente em qualquer nível, qualquer tamanho do empreendimento ou qualquer nível. Seja você está começando agora ou seja você, depois de 20, 30 anos, que você quer reposicionar a sua marca. Então, não é só trazer o arquétipo que vai atrair mais clientes, mas é um respeito com a história da marca, né, com a sua identidade. Ai, que lindo! Esse seu trabalho, ele é essencial para todas as áreas, todas as áreas. Vamos falar agora do segmento da moda e da beleza. Na moda e beleza, que mexe muito com a questão da autoestima, o estilo de vida, quais são os arquétipos que mais funcionam? Então, vamos lá. Qual é a contraindicação? Existem duas formas que são contraindicadas na aplicação do arquétipo. Você não pode sair aplicando arquétipos na sua marca de qualquer forma. Por quê? Daí, para quem está aqui nos ouvindo agora e quer dar assim o seu primeiro passo, qual dica prática você daria para aplicar hoje mesmo os arquétipos na sua marca e já começar a atrair mais clientes? Maravilha, dica prática, vamos lá. Então tem que tomar muito cuidado, não usem nada óbvio na marca de vocês. Ah, daí eu tenho uma pizzaria, meu logo é uma pizza. Ah, pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Como é que você vai se destacar? Como é que você vai se diferenciar no mercado sendo óbvio? Pode ser padaria, pizzaria, confeitarias, restaurantes, né? Que arquétipos ajudam esses negócios a se conectarem melhor com seus clientes? Vamos saber disso agora. É o que eu chamo de marketing de ressonância. E o que é o marketing de ressonância? É quando a gente aplica os arquétipos na nossa marca, em toda a nossa comunicação, para o quê? Para conectar emocionalmente com os clientes. E é isso que nós vamos falar aqui hoje durante todo este podcast. Seja muito bem-vindo a mais um episódio da Família Mida Podcast. O tema de hoje é para você que tem o próprio negócio. Seja um comércio local, como padaria, pizzaria, loja de roupas, ou mesmo quem presta serviços como médicos, advogados, dentistas, corretores, terapeutas. Nosso convidado especial é o Aldair Belassini, especialista em arquétipos para a atração de clientes. Com mais de 8 anos de experiência no mercado, ele já ajudou centenas de marcas em todo o Brasil e em mais de 14 países. Hoje, você vai descobrir como aplicar arquétipos na sua marca pode se tornar uma poderosa estratégia para conquistar clientes e se destacar no mercado. Oi, que alegria imensa estar aqui para mais um episódio do podcast Família Midas. Aldair, para começar, o que exatamente são arquétipos e como eles podem ajudar qualquer empresário ou profissional liberal a atrair mais clientes? E mais, existe alguma situação em que o uso do arquétipo não seja recomendada? Muito bem, já começamos bem aí com duas perguntas ótimas. Então, a primeira delas, né, o que são arquétipos e como eles podem ser aplicados numa marca para atração de clientes. Então, vamos lá. Arquétipos é um conhecimento da psicologia analítica. E por que esse conhecimento aplicado em qualquer negócio, de qualquer segmento, ele aplicado da forma correta, ele consegue atrair e fidelizar clientes? É muito simples.
todo o nosso comportamento, toda a nossa decisão de compra, ela vem do nosso emocional e depois nós justificamos do lado racional. O que é o lado racional? Um produto impecável ou um bom serviço, qualidade, atendimento, preço compatível, formas de pagamento, prazos de entrega, tudo isso é a forma racional. Tudo isso deve ser entregue com primor, com excelência. Porém, não é só isso que faz com que uma pessoa compre de você ou contrate os seus serviços. O que faz com que uma pessoa compre de você é o que ela sente quando ela está nos primeiros contatos com a sua marca. E como a gente consegue fazer com que esses clientes sintam pela nossa marca o que a gente quer que eles sintam? Como despertar neste cliente os sentimentos que a gente quer despertar neles, seja de confiança, de credibilidade, de segurança, de qualidade. Como que a gente faz isso? Através dos arquétipos. Os arquétipos são imagens do nosso inconsciente coletivo, são imagens afetivas do inconsciente coletivo, que despertam em todos nós, seres humanos, seja quem for, criança, idoso, brasileiro, japonês, não importa. Os arquétipos despertam em nós um determinado sentimento, uma determinada emoção e, consequentemente, uma ação. Então, quando a gente associa este conhecimento da psicologia analítica a um produto, a um serviço, nós estamos fazendo com que as pessoas que estão chegando pela primeira vez, tendo os primeiros contatos com a nossa marca, com os nossos produtos, com os nossos serviços, a gente faz com que essas pessoas sintam o que a gente quer que elas sintam. Olha o poder que isso tem. Grandes marcas lançam mão dos arquétipos. Eu não assisto muito futebol, mas ontem, por incrível que pareça, eu estava zapeando por alguns canais e passou uma partida de futebol. E no campo estava lá no fundo o símbolo da Adidas. Só o símbolo replicado, não tinha o nome Adidas, só tinha um símbolo. Eu não faço ideia de quanto uma marca paga para ter a sua marca ali, na visão periférica dos torcedores de futebol, mas deve ser fortuna. Ou seja, quando você tem um símbolo, quando você tem um arquétipo na sua marca, você precisa divulgar para os quatro cantos para que as pessoas, quando elas tiverem contato visual com a sua marca, com este arquétipo, o que acontece? Por neuroassociação, elas vão associar todos aqueles sentimentos, aquelas emoções que aquele arquétipo está passando para o inconsciente delas. Por neuroassociação, elas vão associar a sua marca. É o que eu chamo de marketing de ressonância. E o que é o marketing de ressonância? É quando a gente aplica os arquétipos na nossa marca, em toda a nossa comunicação, para o quê? Para conectar emocionalmente com os clientes. E é isso que nós vamos falar aqui hoje, durante todo este podcast. E qual é a contraindicação? Cláudia já chegou fazendo duas perguntas já de uma vez. Então, vamos lá. Qual é a contraindicação? Tem contraindicação? Tem. Gente, vamos lá. Arquétipo não é brincadeira de criança. Já começa daí. Não é brincadeira de criança. É um assunto sério. Por quê? Porque você consegue... Eu não gosto muito de usar essa palavra, mas é isso. Você consegue manipular o comportamento do consumidor através de uns arquétipos. E isso é tão forte, gente, que existem vários experimentos. Foi feito recentemente um experimento com uma marca de massa para bolo em supermercado, que vendia em supermercado. A mesma marca colocou no rótulo um determinado arquétipo e o mesmo produto em outro rótulo, porém sem um arquétipo. Pergunta qual foi o produto que mais vendeu, que vendeu mais rápido. Um produto que estava com o rótulo usando um arquétipo. Era o mesmo produto, era a mesma marca, era o mesmo preço. Por que que um vendeu mais que o outro?
A gente, o tempo todo, nós estamos sendo manipulados. Nós compramos algo, tomamos a decisão de comprar alguma coisa achando que fomos nós que decidimos. Quando as marcas usaram dos arquétipos para nos ajudar a tomar a decisão de comprar. Então, vamos lá. Qual é a contraindicação? Existem duas formas que são contraindicadas na aplicação do arquétipo. Você não pode sair aplicando arquétipos na sua marca de qualquer forma. Por quê? Os arquétipos que você vai trazer para a comunicação da sua marca, seja através do logotipo, seja através do todo o conteúdo, dos vídeos, dos carrosséis, das ações de marketing, eles precisam ter ressonância com a personalidade da sua marca. Então, esse é um primeiro erro, uma primeira forma de ser contraindicado o uso dos arquétipos. As pessoas começam a estudar sobre arquétipos, descobrem que um determinado arquétipo ele é bom, ele é positivo, e já começam a trazer esse arquétipo para a comunicação da empresa, da marca, sem saber se aquele arquétipo tem ressonância com a personalidade do seu negócio. E às vezes você está lá achando que você está abafando, mas você não está. Por quê? Porque você está atraindo um consumidor que foi atraído por aquele arquétipo, mas quando ele tem os primeiros contatos, ele fala, mas tem algo estranho, estou sentindo algo estranho, não conecta. Porque você precisa de ter este conhecimento de aplicar a personalidade do seu negócio aos arquétipos que estão sendo utilizados. O outro ponto de contraindicação, e esse é seríssimo, é que precisamos entender que existem arquétipos fortes e positivos, e existe uma outra categoria de arquétipos fracos e ou negativos. E aí você não tem este conhecimento, você lança mão de um arquétipo fraco ou negativo para a sua marca. E aí o que acontece? Ao invés de você atrair os clientes certos, você vai afastar os clientes. Então, isso é muito sério. Conhecimento aplicado é poder. Conhecimento aplicado de qualquer forma pode ser desastroso. E nós estamos falando, gente, de negócios já consolidados. É muito comum, eu recebo aqui marcas, empresas que já existem há 12 anos, 15 anos, e querem fazer um rebrand, fazem um novo posicionamento da marca. Aconteceu isso recentemente, vocês vão saber, que foi uma polêmica com a marca Jaguar, dos carros de luxo. Não sei se vocês viram, isso deve ter mais ou menos uns 8 meses, mais ou menos isso. Eles fizeram um rebrand da marca. A marca Jaguar, a anterior, ela tinha como símbolo arquetípico o animal jaguar. E o símbolo do jaguar, ele traz toda um prazer, uma sedução em dirigir. A proposta do jaguar é isso. Não é potência, não é design, é o gozo, o prazer, o deleite em dirigir um jaguar. E aí, quando foram fazer o rebrand da marca, eles, não sei por quê, talvez por falta de conhecimento, eles ignoraram todo esse arquétipo e trouxeram uma nova identidade absurdamente moderna, mas que não tinha nada a ver com a essência da marca. E isso vem causando sérios prejuízos em vendas para a marca. Então, olha só que interessante. Marcas bem posicionadas, marcas famosas, marcas grandes, fortes, também cometem esse erro. E o que é mais legal, este conhecimento você pode aplicar, nós vamos falar agora aqui, né, nesse podcast, você vai poder aplicar no seu negócio, indiferente do tamanho. Daí estou começando agora, não, daí minha empresa ainda é pequena, não, daí minha empresa ainda é médio porte, não importa. Este conhecimento aplicado da forma correta, ele beneficia qualquer segmento de negócio e principalmente em qualquer nível, qualquer tamanho do empreendimento ou qualquer nível. Seja você está começando agora ou seja você, depois de 20, 30 anos, que você quer reposicionar a sua marca. Que loucura, hein, família Midas?
Uma enxurrada de informações que nós tivemos aqui agora, e como o Aldair falou, conhecimento é poder, porém, se não aplicado, não é nada, né, gente? É igual um livro fechado, então a gente precisa colocar em prática aquilo que a gente vai tomando conhecimento para que a vida da gente vai ficando cada vez melhor. Agora vamos para o setor da saúde, o segmento da saúde. Nós vamos falar agora dos médicos, das clínicas e dentistas. Então, fala para nós, Aldair, quais os arquétipos funcionam melhor nesse setor e por quê? Eu gostei muito da forma que você fez a pergunta. Você perguntou assim: quais os arquétipos funcionam melhor neste setor e por quê? Por que essa pergunta foi muito inteligente? Porque as pessoas, elas acham o seguinte: quais são os arquétipos desse segmento? Ou daquele segmento? E não tem isso. Um arquétipo, ele pode funcionar muito bem para vários segmentos. O que nós vemos, o que eu vou trazer para vocês aqui, a sugestão de alguns arquétipos, que é o que a gente mais vê em determinados segmentos. Na verdade, são os que a gente mais usa no nosso escritório de criação de marcas para determinados segmentos. Mas a gente precisa, antes de responder essa pergunta, eu quero esclarecer uma coisa. Para fins didáticos, nós dividimos os arquétipos em duas categorias. Uma categoria são as personalidades arquetípicas. A gente tem o arquétipo do mago, o arquétipo do criador, o arquétipo do sábio, e por aí vai. São 12 que a gente trabalha no marketing de ressonância. E temos também, ainda falando das personalidades, temos os deuses da mitologia. Todos esses arquétipos, eles têm um perfil de personalidade associado. Então, isso é um grupo. O outro grupo são os animais. Então, dentro dos animais, nós temos os felinos, os caninos, os aquáticos, as aves, os insetos. Temos também formas geométricas, são símbolos arquetípicos. Partes do corpo também são símbolos arquetípicos. A natureza, a árvore, jardim, também são símbolos arquetípicos. Temos uma vasta gama, ok? Então, o que eu vou trazer para vocês aqui agora são sugestões para esse setor da saúde, principalmente que nós aplicamos aqui no escritório. Esse segmento da saúde, quais são as principais emoções que uma marca da saúde precisa passar? Credibilidade, segurança, autoridade. Porém, essas são as principais. As secundárias são de acordo com cada personalidade da marca. Lembra que eu falei com vocês? Então, vamos lá. Quais são os símbolos que a gente pode citar para esse segmento? O primeiro deles é o diamante. Por que o diamante? O arquétipo do diamante, nós trazemos para essa área. O diamante, quando ele é descoberto, ele está na sua forma bruta. E à medida que ele é lapidado, ele mostra a sua real essência. A área da saúde pode muito bem passar essa sensação, esse sentimento, de que quando eu vou para uma clínica de saúde, um médico, um dentista, ele vai me ajudar a realçar o que eu tenho de melhor, seja a minha saúde, seja a parte estética. Eu tenho muitos clientes dentistas aqui no escritório, tanto os dentistas que só tratam com a parte da saúde bucal, quanto os dentistas que também trabalham a estética, a beleza estética. Então, é comum a gente trazer muito esse arquétipo do diamante. E o arquétipo do diamante tem outra qualidade. Ele ajuda a fidelizar o cliente. Porque, geralmente, um homem, quando pede uma mulher em casamento, porque geralmente o anel é um anel de diamante. Porque este símbolo, com esse anel de diamante, esse homem quer dizer o que para essa mulher? Que o nosso casamento, o nosso relacionamento vai ser duradouro. Então, a gente aplica isso na área do casamento, na área do romance, né? Está aqui a terapeuta especialista em relacionamentos, que é a Edna Rojas, mas a gente também traz isso para
os relacionamentos comerciais. Então, quando você aplica esse arquétipo na sua marca, o que você está trabalhando no inconsciente dos seus clientes? A fidelização. O sentimento de que, não, é com este médico que eu vou ficar agora para sempre cuidando de mim. É com essa dentista que eu vou ficar agora cuidando de mim. É nessa clínica que eu vou ficar agora porque eu sinto que eles vão cuidar de mim, eu sinto que eu vou ficar com eles por um bom tempo. E nós sabemos que todo negócio, para que ele possa crescer, ele precisa de quê? Ele precisa de clientes fiéis. Então, esse arquétipo, eu começo com ele porque ele ajuda demais em todas essas áreas. O outro para esse segmento é a coroa. A coroa, nós trabalhamos principalmente com novos profissionais que estão se lançando no mercado. Recentemente, nós fizemos uma marca para uma médica, ela é do Sul, acho que é de Balneário de Camboriú, se eu não me engano, e ela é recém-formada, está começando agora, se lançando agora no mercado. E uma das coisas que ela falou foi o seguinte: Odair, a minha imagem, eu ainda tenho uma imagem muito infantil, muito doce, as pessoas não acham que eu tenho a idade que eu tenho. E isso é ruim, porque ela sabia que, como médica, ela precisa passar credibilidade, autoridade. Eu falei, calma, nós vamos equilibrar essa percepção através da sua marca. Então, no logo que nós construímos para ela, tem central o diamante e a coroa, porque a gente quer que esses novos clientes, essas pessoas que vão ver a marca dela, seja no Instagram, seja no YouTube, seja no TikTok, inconscientemente eles já sintam essa segurança, esse respeito e essa credibilidade. Então, a coroa, ela ajuda muito nisso. Principalmente também, se você está num segmento que ele é muito concorrido, diferente de qual seja, daí tem concorrência demais. Traz a coroa para a sua comunicação, para a sua marca, porque você vai ser visto como aquela pessoa que é autoridade naquele segmento. Então, funciona muito também para segmentos mais saturados. O outro arquétipo que eu quero trazer para esse segmento da saúde é o olho. Lembra que eu falei com vocês que partes do corpo também são arquétipos? O olho é visão ampla, visão generalizada. E que coisa melhor do que você sentir que você está no médico, no dentista, que além dele estar tratando ali, né, aquela particularidade, mas você sente que ele enxerga você como um ser humano, como um todo. Então, esse arquétipo, ele traz essa característica. Recentemente, nós criamos uma marca, uma clínica, Saúde Integrativa, de São Luís do Maranhão. E nós trouxemos como o símbolo principal, nós trouxemos o arquétipo do olho. Até mesmo porque a proposta da clínica é saúde integrativa. Então, na clínica tem tanto os médicos da medicina tradicional, quanto também terapeutas integrativos, né? Esse é um dos diferenciais da clínica. Então, nada melhor do que esse símbolo do olho, que tem este olhar, essa visão ampla, visão interior e visão ampla. Então, também é um símbolo que você pode lançar mão aí na sua marca. E o outro que eu quero compartilhar com vocês é a bússola. Vocês vão perceber que em nenhum dos segmentos que nós vamos falar aqui, eu vou dar arquétipos óbvios. Por quê? Não faz sentido nenhum. Pensa bem, se você já tem segmento da saúde, dentista, gente, quer me ver arrepiar, é passar na porta de um consultório odontológico e tá lá aquele monte de foto de dente. E detalhe, eles nem pegam o sorriso, não, porque se pegasse o sorriso, já seria bom, porque a gente tem ali o arquétipo da boca, que tem um apelo fálico, subliminar, é excelente. Mas nem isso, eles colocam a foto do dente. E para piorar, eles pegam aquelas ferramentas tenebrosas, aquelas coisas pontudas que as pessoas de fora olham e já sentem um arrepio, a pressão já cai ali na hora. Eles já colocam aquelas ferramentas ali na placa. O que acontece? O dentista, ele é apaixonado pelas ferramentas dele, e tem que ser.
E tem que ser, todos nós, indiferente do nosso segmento, a gente é apaixonado pelo nosso trabalho. Isso é que é vocação. Não vamos entrar nesse mérito agora. Então, o que eles fazem por não ter esse conhecimento? Eles colocam aqueles aparelhos tenebrosos, monstruosos, apavorantes na porta, na fachada. Gente, eu atravesso a rua, porque aqueles ferros, enfim. Gente, não é isso. Então tem que tomar muito cuidado, não usem nada óbvio na marca de vocês. Daí eu tenho uma pizzaria, meu logo é uma pizza. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Como é que você vai se destacar? Como é que você vai se diferenciar no mercado sendo óbvio? O trabalho que nós fazemos aqui, tanto na construção de marca ou na mentoria de posicionamento, é que a pessoa seja única, que a marca seja única. Como é que você vai ser único? Daí eu sou corretor, então a minha marca é uma casa. A minha marca é uma chave. Você pode até usar, em algumas marcas que nós criamos, a gente trouxe, mas a gente traz outros arquétipos junto, para não ficar algo tão óbvio. Quando a gente fala em não trazer arquétipos óbvios para a sua marca, um outro exemplo que eu quero trazer para vocês aqui é o arquétipo da bússola. Daí, o que tem a ver esse arquétipo com o segmento da saúde? A bússola é arquétipo de orientação, direcionamento, mostrar o caminho, ser o guia. Nós trouxemos esse arquétipo para criar a marca de um médico especialista em medicina esportiva. Este médico, as pessoas que vão até ele, os pacientes que vão até ele, não são pacientes que estão com algum problema de saúde. O perfil desse paciente é aquele paciente que já é saudável, mas ele quer potencializar a sua saúde. Por isso que ele busca um médico especialista em medicina esportiva. E este paciente, o que ele quer? Ele quer sentir segurança que ele está sendo conduzido pelo melhor caminho. Porque ele, com certeza, vai tratar ali os suplementos, enfim, todos os produtos para poder potencializar a sua saúde. Então, o que a gente queria despertar nesses pacientes com a marca, trazendo a bússola para a marca desse médico, é justamente isso, que as pessoas se sentissem confiantes com as suas orientações. Então, vocês vão perceber que o caminho é não ser óbvio. O caminho é identificar estes arquétipos, conhecer para que cada um deles serve, quais são as emoções e os sentimentos que cada um deles desperta, e ver se tem ressonância com a sua proposta de negócio, com a personalidade do seu negócio. Aí sim, você pode trazer esse arquétipo para a comunicação de várias formas, que já eu vou falar melhor sobre cada uma delas. Uau! Quantos conhecimentos! A gente fica aqui viajando, né? E como a questão do arquétipo faz parte do inconsciente coletivo, né? Inconscientemente, nós mulheres sonhamos em ganhar um diamante, né? Quando somos pedidas em casamento. É realmente duradouro, eterno. Nossa, é uma delícia te ouvir, Odair. Nossa, e como a gente aprende. Que delícia. Vamos lá. Vamos agora falar do segmento jurídico e contábil. O caso de profissionais que lidam com confiança, seriedade e credibilidade, como advogados, contadores. Quais seriam os arquétipos mais estratégicos para essa categoria? Essa categoria é uma das que eu mais amo trabalhar. Quando chega para mim, ou um contador, um advogado, para fazer a marca para ele mesmo, como pessoa, prestador de serviço, ou para o escritório dele, eu gosto muito. Porque a gente consegue, principalmente para esse segmento, a gente consegue, com a marca, diferenciar do mercado. Quando a gente fala nessa área, vem os arquétipos óbvios, né? De escritórios de advocacia, 99% usam a balança, ou a deusa da justiça. E como a grande maioria não tem este conhecimento, os profissionais dessa área, tem escritório, ou enfim, que prestam serviço e que têm este conhecimento, eles saem muito na frente. Eles se diferenciam muito. E tem um
arquétipo em especial que nós usamos para um escritório de advocacia de Belo Horizonte e que nós usamos o arquétipo da coruja. A coruja, ela é arquétipo de visão estratégica e é um escritório que tem todas as segmentos, ele atende todos os segmentos, mas o principal é de advocacia empresarial. Então, os principais clientes desse escritório são empresas que encaminham para eles acordos e contratos para que eles possam analisar. E qual que é o papel deles? Eles precisam ler aquilo e enxergar o que está nas entrelinhas. Enxergar o que aquilo está dizendo, enxergar lá na frente, no futuro, se pode vir dar algum problema ou não. O que a gente fez? A gente trouxe o arquétipo da coruja. E a gente trouxe justamente a parte dos olhos e do bico. E é importante a gente deixar muito claro que, ou daí só trazendo o símbolo e associando ao nome da minha marca já funciona? Funciona, porém, não é a forma mais profissional. Lembra, o objetivo é que você tenha uma marca única. Então, este desenho, ele também precisa ser único. Não basta só você ir num banco de dados de imagens na internet, baixar lá uma imagem de uma coruja e trazer para a sua marca. Vai funcionar? Ok, pode funcionar, porque o arquétipo está ali, ele vai fazer o trabalho dele. Porém, a percepção tem algo muito importante, que o nosso racional está ali o tempo todo, chamado valor percebido. Então, associado ao arquétipo, precisa ter uma proposta de design gráfico, para que o racional bata o olho e fala, isso é profissional. Se você mesmo traz esse arquétipo, ou meu sobrinho que trabalha com Canva, mexe com Canva, ele mesmo faz, fica com cara de amador. Então, mesmo com um arquétipo muito poderoso, o seu racional, através do valor percebido, ele vai entender ali a proposta do arquétipo. Mas o racional vai falar assim, mas isso está meio amador, não está, não. E aí já vai por água abaixo. Então, não adianta querer fazer a coisa meia boca, não. Tá? É preciso realmente ter esse conhecimento de trazer esse arquétipo e transformar isso em um símbolo gráfico de uma marca, de um negócio. É a sua marca, o seu negócio. Isso, gente, infelizmente ou felizmente, isso acontece demais. E qual que é a grande questão? Às vezes a pessoa tem um produto incrível, ou ela presta um serviço maravilhoso, mas a marca dela é totalmente amadora. E aí, mesmo as pessoas não tendo esse conhecimento de design gráfico, a pessoa enxerga aquilo e fala, mas isso está amador. É óbvio que essa percepção da parte racional do cérebro dela vai ser neuroassociada à sua marca. Então, você já entra ali em desvantagem. Mas vamos lá. A coruja, ela tem esse poder. Então, nós trabalhamos para esse escritório de advocacia as iniciais, as 3 iniciais do escritório, e transformamos essas iniciais no símbolo do escritório. O outro símbolo arquetípico que eu quero compartilhar com vocês para esse segmento é a espada. Nós trouxemos a espada para um escritório de contabilidade do interior de Minas. Nós trouxemos bem ao centro. A espada é poder de decisão. O arquétipo da espada é um arquétipo que tem uma energia muito masculina, 100% masculina. E olha que interessante. Esse escritório são de 3 contadoras. E quando a gente fez a reunião de briefing, fazemos todo o nosso atendimento online, então a gente atende clientes do Brasil e em várias partes do mundo. Então, quando nós fizemos a primeira reunião, que é a reunião de briefing, onde eu vou conversar com o cliente, fazer várias perguntas, falei, gente, e aí, o que está acontecendo no escritório? Daí a gente tem um escritório há 6 anos e a gente, infelizmente, tem uma barreira. Somos 3 mulheres. E aí nós temos dificuldade em atrair clientes de empresas masculinas, homens que são os donos das empresas, e pelo fato também de sermos mulheres, a gente percebe ali uma certa desconfiança. Vivemos num mundo machista, isso é fato.
né? Então, a gente precisava equilibrar essa energia. Então, o que que a gente fez? Nós colocamos ao centro da marca do escritório uma espada, que é um arquétipo de energia 100% masculina. O que que a gente quer com isso? A gente quer que quando o cliente, né, entra no site delas, entra no Instagram delas, antes de contratar, e que ele tem um contato visual ali com aquele arquétipo, ele já sinta que aquilo também é para ele. Ele já sinta uma conexão ali com aquele arquétipo. Sem contar que também atrai muito clientes do sexo oposto, do sexo feminino. Então, a espada, ela é excelente, principalmente para manifestar essa energia de decisão, de ação, de precisão. O outro arquétipo para esse segmento é o arquétipo das asas. Transmite liberdade, fluidez, dinamismo, praticidade, movimento. É muito comum que as pessoas de fora tenham esse sentimento ruim em relação a esse segmento de escritórios de advocacia, advogados, contabilidade. É tudo demora demais, é tudo burocrático demais, é tudo lento demais, é chato demais. Então, quando a gente traz esse arquétipo em associação a um arquétipo de solidez e de estrutura, esse escritório mesmo a gente trouxe a espada e as asas. A gente consegue esse equilíbrio. Eu jamais iria trazer como símbolo principal, como arquétipo principal para este segmento as asas. Porque como é um arquétipo de leveza, de dinamismo, ele sozinho não consegue despertar os outros sentimentos tão importantes para esse segmento, que é a confiança, a seriedade, a honestidade e a credibilidade. Mas, associado, ele funciona e funciona muito bem, porque passa esse sentimento de que é algo ágil, de que não demora, que é fluido, é dinâmico. Então, é extremamente positivo. O outro símbolo arquetípico, outro arquétipo para esse segmento, que é maravilhoso, é o grifo. O grifo é aquela figura da mitologia, que é metade corpo de leão e a outra metade asas da águia. Este arquétipo, ele precisa ser usado com cautela. Este arquétipo é para escritórios de contabilidade ou para o profissional que sonha alto. É para aquele que quer ver até onde ele consegue chegar e ainda empurrar para frente ainda os limites dele. Então, são pessoas, são profissionais que sonham grande, que querem ter um escritório que seja referência no segmento XYZ, que quer ver o máximo que o escritório dele consegue faturar no ano. Por quê? Porque é uma energia muito forte da águia e do leão. Então, a gente só realmente aconselha para escritórios que tenham um foco, geralmente, da área financeira, da área das finanças. O escritório de contabilidade que tem muitos clientes da área financeira, né, bancos, enfim. Ou escritórios que também têm clientes da área financeira. É o que a gente aconselha. Caso contrário, a gente não aconselha, porque é um símbolo muito forte. E, ao invés dele atrair esse cliente, ele pode assustar. Muitas informações bombásticas. E quando o Aldair estava falando aqui que arquétipos não é coisa de criança, gente, eu não posso contar, porque tem coisas que a gente não conta, né? Tem segredos, a gente tem que ter segredos. Mas a coisa foi feia para o meu lado, quando eu ativei um arquétipo, e é tão interessante que, assim, na hora da confusão, eu só sabia chorar e desesperar. Mas depois que passou tudo, o susto passou, aí que eu falei, meu Deus do céu, olha isso, né? Eu tinha ativado 2 arquétipos, gente, que era tudo aquilo que eu estava vivendo. Então, eu estava assim, no fogo cruzado. Aí eu falei, olha, esse negócio não é brincadeira mesmo, não. Vou começar a me policiar, ficar mais na minha, porque não dá para você ser amador numa coisa que você precisa ser profissional, né?
Então é isso. Agora a gente vai para um segmento que é assim, prazer geral, que é o segmento da alimentação. Né? Nós vamos falar agora das pessoas que estão aí nesse segmento, que pode ser padaria, pizzaria, confeitarias, restaurantes, né? Que arquétipos ajudam esses negócios a se conectarem melhor com seus clientes? Vamos saber disso agora. Muito bem. Aí já fez esse comentário de alguns arquétipos que ela ativou para a vida pessoal e que, pelo que a gente entendeu, não deu muito certo. A gente ri, mas isso é muito sério. Isso é muito sério. Tem um vídeo meu aqui no canal falando sobre minha experiência com o arquétipo da borboleta. Depois vocês procurem e achem esse vídeo, porque se a gente não tiver esse conhecimento e sair ativando qualquer arquétipo, a gente pode ter resultados negativos. Mas olha só, inclusive depois, se vocês quiserem, escrevam aqui nos comentários, a gente pode fazer um podcast falando somente sobre esses arquétipos negativos e como evitá-los. Vamos falar então desse segmento da alimentação. Esse segmento da alimentação, quando surge algum cliente desse segmento, é uma tortura aqui no escritório. Porque todo mundo aqui é apaixonado com comida e principalmente com doces. Então, a gente faz muitos projetos para confeitarias artesanais, fábrica de doces, de bolos. E, para que a gente possa criar todo o projeto, a gente precisa conhecer o produto. Só que como nós atendemos clientes dos 4 cantos do mundo, muitos falam, Eudai, se desse eu ia mandar para você. Ai, manda, por favor. Só que alguns não dá para mandar. E a gente fica literalmente com a boca cheia de água, porque cada coisa mais deliciosa que a outra. E sabe o que me dói o coração? Porque a grande maioria são produtos deliciosos, só que não estão vendendo o quanto poderiam vender. Por quê? Porque não consegue se destacar, não consegue chamar a atenção do cliente. Gente, o que acontece hoje? Hoje todo mundo divulga a sua marca nas redes sociais, ou aqui no YouTube, ou no Instagram, mas está todo mundo lá. E tem que ser. A marca hoje que não está divulgando, não tem uma presença profissional, diga-se de passagem profissional / uma marca arquetípica, ela está com os dias contados, porque a concorrência é muito grande. Então, se você não traz esse conhecimento para a sua marca, você está completamente fora. E dá um aperto no coração. São produtos deliciosos que poderiam estar vendendo muito, mas não estão. Tem alguns símbolos arquetípicos que nós já usamos aqui no escritório. Inclusive, tem uma marca que ela é de São Paulo, que são de doces artesanais. E nós trouxemos um arquétipo muito curioso, que foi o arquétipo do pássaro. O pássaro é criatividade e personalidade. E essa nossa cliente, os produtos dela eram muito personalizados. E, em paralelo, nós fizemos um mapeamento na marca dela, tinha muito do arquétipo do inocente na marca dela. Acho que 30% da marca dela era do arquétipo do inocente. O que é o arquétipo do inocente? É este acolhimento, é este amor pelas pessoas, pela família, pelos amigos, pelos clientes. E aí, na nossa conversa, ela me conta que o início da marca, por muitos anos, ela trabalhava na cozinha da casa dela, e a filhinha dela, na época, tinha 3 aninhos. E ela não ia para a escola, ela ficava o dia inteiro, a filhinha lá do lado, e ela trabalhando. Nós trouxemos para a marca dela, eu fico até arrepiado, nós trouxemos para a marca dela o pássaro mãe e o pássaro filha. E quando a gente apresentou, ela ficou extremamente emocionada. E por que nós trouxemos esse arquétipo? Justamente pelo sentimento que ele desperta, que é de personalidade e criatividade. Então, o pássaro, ele desperta esse sentimento. Os produtos dela são completamente personalizados. É algo completamente diferente. Ela faz cupcakes, brownies, mas umas coisas completamente diferentes do normal. E, ao mesmo tempo, a gente trouxe
A gente trouxe a simbologia, a gente representou ela e a filha dela nessa marca. Então, gente, vocês observam que tem que estar tudo amarradinho, não é? O Daí falou que o pássaro é bom para o segmento de alimentação. É pássaro com alimentação? Como assim? Lembra que eu falei de não ser óbvio? Que a sua maior missão como dono do próprio negócio, seja profissional liberal, seja, enfim, não importa, é você se diferenciar para que você possa se destacar e não ser engolido pela concorrência. Então, você não pode ser óbvio. Você precisa trazer a sua personalidade para a marca e convidar essas energias dos arquétipos para te posicionar, para te dar um respaldo. Então, os pássaros, eles fazem isso. Então, pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3. Você pode trazer os pássaros para a identidade da sua marca de doces, desse segmento de alimentação. Não só doces, mas para os segmentos de alimentação. O outro arquétipo que eu quero compartilhar é do deus da mitologia, Dionísio. Olha que interessante. Eu recebi um cliente de Uberaba, eles têm um buffet. Na verdade, eles já trabalhavam com buffet há muitos anos, mas eles ainda não tinham criado uma marca. E eles estavam perdendo espaço no mercado, porque Uberaba é uma cidade boa, uma cidade grande, e com várias festas, mas com muitos concorrentes. E aí eles chegaram até a mim já com esse nome. Daí a gente quer que o nome do nosso buffet, a gente quer reposicionar tudo, daí a gente quer tudo novo. E a gente quer que o nome seja Dionísio. Fizemos o mapeamento da marca, do buffet, identificamos se o perfil arquetípico da marca tem ressonância com esse arquétipo, e aí eu trouxe para eles todo um estudo sobre esse arquétipo. Lembrando, gente, que principalmente os deuses da mitologia, eles também têm um lado sombra. E o arquétipo de Dionísio, o que é o arquétipo de Dionísio? É festa, é celebração, é carpe diem, vamos viver, vamos festejar, vamos comemorar. Então, é um arquétipo extremamente positivo para o segmento. Mas a gente tinha que tomar um pouco de cuidado com o lado sombra desse arquétipo, que é o quê? Eu só quero me divertir, eu não quero trabalhar. Importante dizer que quando a gente traz um arquétipo para qualquer negócio, nós estamos influenciando não só os clientes, mas as pessoas que trabalham naquele negócio. Principalmente as pessoas que trabalham neste negócio, que estão tendo contato visual com aquela marca o dia inteiro. E aí foi justamente um pedido deles. Eles já tinham certo conhecimento de arquétipo, daí a gente quer muito que seja o Dionísio, o nome da nossa empresa, mas a gente tem medo do lado sombra. O que nós fizemos? Nós trouxemos qual arquétipo para equilibrar? Nós trouxemos o arquétipo da coroa. Então, nós trouxemos, e continua o nome Dionísio para a marca, mas nós trouxemos o arquétipo da coroa para quê? Para trazer esse respeito, para trazer esse compromisso, para trazer essa forma correta de agir. Então, a gente trouxe esse equilíbrio. E trouxemos também para a marca o arquétipo das uvas. Lembra que Dionísio, das festas, do vinho? Por quê? O arquétipo da uva é extremamente positivo, porque é fartura, crescimento, prosperidade, abundância. Então, a gente conseguiu trazer todos esses arquétipos associados ao nome. Então, Daí, você está querendo me dizer que a gente pode trabalhar o arquétipo como nome da marca? Claro, Nike. Nike é a deusa grega da vitória. Então, sim, você pode trazer. Muito cuidado, porque todos os deuses da mitologia têm a sua sombra e as sombras são muito acentuadas. Então, você precisa trabalhar outros arquétipos na comunicação para poder equilibrar as energias. O outro arquétipo que é muito comum, que a gente pode trazer, que super funciona para esse segmento, é o garfo ou a colher. Recentemente nós fizemos o redesign de uma fábrica de doces que existe há mais de 50 anos. E eles estavam num novo momento de crescimento, de expansão, e nos contrataram para fazer todo, não só o redesign da marca, mas
o novo posicionamento da marca. E nós trouxemos a colher de pau. E por que nós trouxemos? Para lembrar daquele doce feito de antigamente, no tacho, feito manual. Não é o caso da fábrica, ela é toda moderna, tem maquinários super tecnológicos, mas fazia parte da essência da marca as raízes, cultivar as raízes. Então, nós trouxemos esse símbolo da colher de pau para esse arquétipo da colher de pau para a marca. Então, colher, garfo, prato, são símbolos que, apesar de serem óbvios, sendo trabalhados de forma estratégica, você consegue sim se posicionar muito bem com eles. O outro símbolo para este segmento, principalmente para restaurantes, pizzarias, é o fogo, é a chama. Então, esse arquétipo, ele traz o quê? Ele desperta a fome. Por quê? Ele traz uma energia de movimento. Ele traz uma energia de calor humano. Ele traz uma energia de acolhimento. Então, ele ajuda principalmente em negócios que recebem os clientes no lugar. Então, restaurantes, pizzarias, bistrô. O cliente ele se sente acolhido ali naquele espaço. É importante dizer que existem símbolos arquetípicos específicos para delivery, que tem agilidade, tem rapidez, tem confiança. Para esses empreendimentos desse segmento de alimentação que recebem o cliente no espaço, este arquétipo do fogo, ele é excelente, porque denota essa questão do calor humano. Então, se você tem um restaurante que você quer que seja o perfil de restaurante, que não seja self-service, porque o self-service o cliente tem que ir, comer e ir embora, porque tem que dar lugar para outra pessoa. Mas se for um bistrô, um restaurante à la carte, quanto mais tempo a pessoa fica dentro do seu restaurante, melhor é para você, porque ela está ali consumindo. Então, observem que assunto arquétipo não é raso. Então, Odair falou que o arquétipo do fogo é bom para o meu restaurante. Aí você tem um restaurante que é self-service. Você precisa dessa rapidez do cliente. Ele chega, ele almoça e vai, vem outro, chega, almoça e vai. Você traz esse arquétipo para o seu restaurante, o que vai acontecer? As pessoas vão ficar ali na porta esperando, porque o cliente que está ali, em vez de ele ficar 20 minutos, meia hora, ele quer ficar 1 hora, ele quer ficar 1h30, porque ele está sendo influenciado para ficar ali. Então, muito cuidado quando vocês forem aplicar arquétipos na marca de vocês, porque, repito, eles têm sim o poder de atrair, de fidelizar e de manter o cliente junto com você, mas ele também pode afastar esse cliente e até prejudicar o seu negócio. Incrível! E eu acho assim, à medida que eu fui ouvindo, eu fui observando o cuidado, o respeito com a história de cada marca, de cada cliente, né? Os pássaros lá, a mãe e o filho, a colher de pau, que é a questão da tradição, né? Uma fábrica que já tem 50 anos, então ela preza por isso, pela tradição. Então não é só trazer o arquétipo que vai atrair mais clientes, mas é um respeito com a história da marca, né? Com a sua identidade. Ai, que lindo! Esse seu trabalho, ele é essencial para todas as áreas, todas as áreas. Vamos falar agora do segmento da moda e da beleza. Na moda e beleza, que mexe muito com a questão da autoestima, o estilo de vida, quais são os arquétipos que mais funcionam? Eu tenho um carinho muito especial por esse segmento, principalmente pelo segmento da moda, porque a minha história profissional, ela se inicia na indústria da moda. E eu já contei aqui em outros podcasts que eu tinha um produto incrível, eu tinha uma fábrica, né, de bolsas em couro, e como eu não tinha me tornado uma marca, eu não tinha esse conhecimento de arquétipos, apesar de ter um produto maravilhoso, o mercado me excluiu, justamente pela competitividade, pelo mercado saturado, por não me tornar uma marca de desejo. E este mercado, ao mesmo tempo que ele é maravilhoso e movimenta bilhões no mercado mundial, ele é muito competitivo e ele tem uma característica em especial. Não é necessidade. Por exemplo, na área da saúde, a gente faz muitos projetos para farmácias. Então,
percebe, quando eu converso com um dono de farmácia, a postura dele em relação ao posicionamento é um pouco mais despreocupada. Por quê? A farmácia é um bem, é uma necessidade. Você precisa daquele produto. Geralmente, os clientes que me procuram, que têm farmácia, eles me procuram. A rua da farmácia deles tem uma do lado da outra. Aí sim, eles precisam se preocupar, se destacar daqueles concorrentes. Mas pelo fato de ser um produto de necessidade ao supermercado, eu percebo esse comportamento dos donos. Eles não são tão preocupados quanto essa questão do posicionamento. No caso da moda e da beleza, é o outro oposto, é o outro extremo. Por quê? Não é necessidade. Você não necessita de uma roupa nova, de um acessório novo. Você não necessita, não é necessidade de frequentar um salão de beleza toda semana. Não é necessidade de você fazer um procedimento estético. Você faz por quê? Você compra uma roupa nova, um sapato, por quê? Pelo desejo. Então, esse segmento, em especial, é um dos que mais necessitam aplicar arquétipos para atrair e fidelizar clientes. Um arquétipo que eu gostaria de citar aqui para esse segmento é o arquétipo da tulipa, a flor tulipa. A tulipa é arquétipo, sabe de quê? De amor próprio. Então, vamos lá. Geralmente, aquele cliente, homem ou mulher, que se encanta, olha no Instagram ou na vitrine uma roupa, uma calça, um sapato, ele se encanta, ele deseja aquilo. O que está por trás? Geralmente ele não precisa. O que está por trás? Ao comprar aquele produto, ao usar este produto, eu vou me sentir mais confiante, eu vou me sentir mais capaz, eu vou poder... Com aquele sapato, eu vou poder ir para aquela reunião de negócios e fechar aquele cliente. Acontece muito com os clientes que eu tenho, que são corretores de moda. Daí eu preciso investir na minha imagem para me sentir mais seguro, mais confiante. Então, as pessoas que que desejam um produto, é muito mais do que a sua função. É muito mais do que uma roupa para se vestir, um sapato para não machucar o pé. É muito mais. Passa por uma questão de desejo, de se sentir mais forte, de se sentir mais confiante. E qual que é a sombra desse sentimento? Baixa autoestima. A pessoa se sente insegura, ela não se sente boa o bastante. Então, ela busca nesses produtos do segmento de moda ou da beleza se sentirem mais fortes. Eles usam esses produtos como se fossem muletas. E aí é que entra o arquétipo da tulipa. A tulipa é o quê? Amor próprio. É você se amar ao ponto de se sentir bom o bastante, de se sentir capaz, de se sentir forte, de se sentir único. Nós temos uma cliente de Porto Alegre e ela tem uma loja de acessórios, uma moda feminina de acessórios. E nós trouxemos a tulipa para toda a comunicação da loja dela. Tanto na marca, no logotipo, na identidade visual e principalmente na decoração da loja, que ficou um primor. Ela comprou tulipas de madeira coloridas e toda a loja, quando você entra, você acha que é até uma floricultura, porque tem muitas tulipas. E sabe o que acontece? A cliente, o nível de fidelização aumentou muito. E ela me relatou que as clientes entram na loja e elas não querem ir embora. Porque aquele sentimento gostoso. Eu não sei se já aconteceu com vocês. Escrevam aqui nos comentários depois se já aconteceu com vocês. Vocês estão andando no shopping ou na rua, vê uma roupa na vitrine, uma peça, enfim. Nossa, que bonito. E entra. Na hora que você entra, você sente uma coisa esquisita. Você sente uma coisa estranha, uma coisa ruim. E não é nada aparente, o ar-condicionado está ligado, a loja está fresquinha, é uma loja bonita, mas você sente algo esquisito, você não sente bem. Aí chega o vendedor, você não vai com a cara do vendedor. Muito provavelmente são arquétipos negativos que estão ali, símbolos arquetípicos negativos, ou até cores. Depois nós podemos fazer um podcast só falando sobre as cores, que as cores também têm grande potencial de nos influenciar. Então, pode ser as cores que estão ali na loja, que estão
estão atrapalhando, que estão incentivando esses sentimentos negativos. E aí você não se sente bem, mas você gostou muito do produto. Você fala, não, mas essa blusa é linda. E aí você vai, você pede do seu tamanho, você entra no provador, a hora que você está no provador, você continua sentindo uma coisa estranha. O que você faz? Ah, não, depois eu volto, eu não estou me sentindo bem. Obrigado, depois eu volto, que vai embora. Gente, isso é muito sério. Isso é muito sério. Então, quando a gente trouxe a Tulipa para a loja dela, ela, depois de alguns meses, ela veio me relatar que, além de fidelizar a cliente, ou seja, aquela cliente, ela volta ali, não necessariamente porque ela quer aquele produto, porque ela precisa daquele produto, mas quando ela está ali, ela se sente muito bem, ela se sente empoderada, ela se sente bonita, ela se sente digna de atenção. Então, esse arquétipo, inconscientemente, consegue despertar todos esses sentimentos e esses pensamentos e essas ações no seu cliente. O outro arquétipo desse segmento é um arquétipo que eu acho que é um dos meus preferidos. Desde criança, sem saber deste conhecimento, eu sempre fui muito fascinado com esse arquétipo, que é o arquétipo do beija-flor. Nós aplicamos esse arquétipo aqui no escritório para uma marca de moda, ela é especializada em t-shirts para jovens, adolescentes. Então, ela só vende isso, o que também é muito legal para esse segmento. Hoje de manhã eu tive uma reunião com 2 clientes que estão abrindo uma loja, e a primeira coisa que eu falei para elas é, quem é a cliente de vocês? Ah, nossa cliente, Odaí, é aquela mulher 30 mais. Eu falei, tá, e até que idade? Não, Odaí, nós não vamos limitar, não. Eu falei, tá tudo errado. Gente, você tem que saber exatamente para quem você vende. Como assim? Como assim? Ah, nós vamos vender para menina, para mulher 30 mais. Isso não é segmentação. Você precisa segmentar, principalmente nesse segmento. Você não é uma loja, você não é uma C&A, você não é uma Riachuelo, você não é uma loja de departamento que consegue atender todos os públicos. Não é e nem deve ser, porque esse mercado já está mega saturado, já tem marcas muito fortes concorrendo. Então, se você tem o seu negócio de moda, você tem que saber exatamente quem é essa cliente. E aí, essa nossa cliente especial, que tem essa moda mais jovem, cada camiseta mais linda que a outra, nós trouxemos o arquétipo do beija-flor. E o beija-flor é o quê? Gente, o beija-flor é o arquétipo que tem a vibração mais alta do universo. Proporcional ao seu tamaninho, é o que vibra mais alto. Então, todas as vezes que a gente tem um contato visual com o beija-flor, automaticamente a nossa vibração é elevada. E melhor, só melhora. Além de ter essa vibração muito elevada, é associada com leveza e com doçura. Essa cliente especial, ela é muito elétrica, ela é muito agitada. Ela mesma fala, eu sou ligada no 220, eu sou ligada no 220. E ela é. Então, este arquétipo é principalmente para essas pessoas que são ligadas no 220, que trabalham muito, mas com leveza, com doçura. No meu caso, eu acho que eu me conectei muito com esse arquétipo desde criança, porque eu sempre fui muito calmo, eu sempre fui muito tranquilo. Então, esse arquétipo é como se ele me desse um empurrão. Vamos fazer, vamos acelerar. Então, vocês entendem que você precisa analisar você junto com o arquétipo? E não necessariamente, o arquétipo o beija-flor é bom. Calma, peraí, vamos analisar. Vamos refletir se realmente este é o melhor arquétipo do seu segmento. Então, o beija-flor, ele tem esse poder. E a gente sempre traz esse arquétipo para vários segmentos que a gente utiliza. E todos os nossos clientes que têm a marca inspirada no beija-flor, depois de 3, 4, 5 meses, eles retornam falando, daí como aqui ficou fluido, como aqui nós trouxemos para um salão de beleza do interior de São Paulo, nós trouxemos o beija-flor. Era um salão que já existia há 5 anos, e a mãe estava deixando o salão para a filha. A mãe estava saindo de cena e a filha ia assumir. E eles me chamaram porque ela queria agora a energia dela ali. E tá tudo bem, isso acontece muito, tá, gente? Isso acontece muito. Quando
você compra um negócio ou sai um sócio e você quer equilibrar a energia, isso acontece demais. A gente faz muito reposicionamento de marca nessa situação. E nesse salão foi justamente isso. A filha chegou e falou, daí, olha, minha mãe está saindo de cena, ela que criou o salão, ela que começou com o salão, o sucesso é todo dela, mas agora ela está saindo de cena e está deixando para mim. E aí fizemos toda a análise da personalidade dela junto com o salão, para a gente colocar o salão à cara dela. Isso é tão importante, gente, que todo negócio é uma extensão de seu fundador. Todo negócio, ele tem a cara, ele tem a sua cara. É assim que acontece. E por quê? Porque é a sua energia ali, naquele negócio. Então é normal, e tem que ser dessa forma. Então esse ajuste de imagem não é só estética, é a energia ali. Recentemente, de um outro segmento, acho que ainda vou falar dele, né? Foi uma imobiliária de 60 anos, o pai estava aposentando e saindo de cena e deixando para os filhos, 2 irmãos, para tomar conta. Então, me chamaram, depois de 60 anos, uma mega responsabilidade, uma imobiliária super forte, consolidada e reconhecida em São Paulo, mas os filhos queriam agora que tivesse a energia deles. Mas voltando aqui ao salão, que nós trouxemos o Beija-Flor. Quando a gente trouxe o Beija-Flor, eu avisei para ela, falei, olha, este arquétipo, ele traz mudanças e mudanças rápidas. Então, o que vai acontecer? Muito provavelmente, funcionários antigos vão sair, outros novos vão chegar. Clientes antigos vão sair e outros novos vão chegar. Vai mexer com essa energia do salão. Tudo bem para você? Tudo bem, Odaí, é exatamente isso que eu quero. Gente, menos de 3 meses, ela me manda mensagem, Odaí, saíram algumas manicures, entraram novas, saíram clientes desde o início com a mamãe, entraram novos, mas eu sabia que isso ia acontecer. Então, arquétipo é para quem não tem medo de mudança. Arquétipo aplicado numa marca é para quem não tem medo de mudança. É para quem quer equilibrar as energias, para quem sabe o que quer e para quem quer ter um negócio que seja a sua cara, que tenha a sua energia. Então, o Beija-Flor, ele é excelente. Um outro arquétipo, eu adoro esse também, é o espelho. O espelho também é autoestima. Então, principalmente, tanto para o segmento da moda, quanto o segmento da beleza, tem espelhos no ambiente. Quanto mais espelhos, melhor. O espelho é um arquétipo das pessoas do mago. Né? Eu sou 40% do arquétipo do mago. Se eu pudesse, tinha espelho na minha casa até no chão. Eu amo o espelho. Amo o espelho. E o espelho, ele traz essa autoestima, ele traz o reflexo. O espelho é arquétipo de autoconhecimento. Por que vocês acham que todos os provadores de roupa têm um espelho gigante lá? Não é por acaso, não, gente. Não é só para a pessoa ver a roupa, não. Se caiu bem, é para ela se ver ali. Quando uma pessoa entra numa loja, ela vai para o provador e ela coloca uma roupa, é muito mais para saber se serviu. É claro que essa é uma das funções, mas é mais a pessoa se reconhecer ali. Principalmente pessoas que estão buscando uma nova fase na vida. Então, essa indústria da moda e da beleza, ela tem esse poder. Então, muitas marcas que a gente trabalha aqui no escritório, a grande maioria são o arquétipo do mago, porque tem esse poder de transformar as pessoas, levando elas para uma melhor versão. Então, o espelho é excelente arquétipo para esse segmento. E o outro arquétipo que eu quero compartilhar com vocês para esse segmento é o arquétipo da estrela. Estrela é sorte, é brilho, é destaque, é criatividade. E se você trouxer a estrela de 4 pontas, ao invés da estrela de 5 pontas, além de tudo isso que eu falei, é confiança, credibilidade, que aquela marca está guiando você para o melhor caminho. Então, se você é da área da beleza, harmonização facial, estética, e você precisa passar para o cliente essa segurança que ele está sendo conduzido pelo melhor caminho por você, use o arquétipo da estrela de 4 pontas no seu logo, na sua identidade visual e em toda a sua comunicação. Você vai despertar no inconsciente desse seu cliente essa segurança de que ele está sendo guiado por você pelo melhor caminho.
Interessante esse segmento da beleza, né? Da moda. Eu trabalhei por um tempo nele, que na época eu desenhava tiaras para noivas, né? E aí eu tive uma, uma simbologia linda, linda, incrível para minha marca, e sem saber que aquela simbologia estava me atrapalhando, né? Era aí as cruzes, várias cruzes, e aí isso custou o fechamento da marca, né? Uma marca que tinha um produto incrível, que as pessoas elogiavam muito, mas trazia uma depressão muito grande para mim, uma coisa muito baixa, uma energia muito baixa. E, logicamente, nessa época, foi na mesma época que o Aldair tinha a fábrica dele de bolsas, então a gente não tinha esse conhecimento, mas hoje, voltando lá atrás, a gente entende tudo o que aconteceu, né? Mas e aí? Vamos agora passar para frente, a gente precisa falar de um outro segmento aqui, que é muito, muito, muito importante. Todos os segmentos são importantes, né, gente? Mas esse segmento, ele é muito forte, é um segmento muito forte aqui, não só do Brasil, mas do mundo todo, que é o segmento imobiliário, né? Então, aí nós temos os corretores, né? As imobiliárias, que trabalham aí com sonhos e conquistas muito importantes, né? Quais arquétipos se encaixam melhor para esse segmento? Ótima pergunta e eu já vou responder. Mas antes eu quero falar sobre esse arquétipo que a Edna citou, que é o arquétipo da cruz. Realmente é um arquétipo que eu não aconselho em nenhuma marca comercial. É um arquétipo de vitória, de sucesso, porém, no final, você alcança o sucesso, você consegue chegar nos seus objetivos, porém, no final, depois de muito pelejar, depois de muito trabalho, depois de muito sofrimento. E não é isso que a gente quer, não é mesmo? A gente quer um dia a dia de empreendimento que seja fluido, que esteja cheio de pequenas conquistas. Então, se você tem algum negócio de qualquer segmento e que tem esse arquétipo de uma forma talvez não óbvia, dá uma pesquisada, reflita, olhe para a sua marca com este olhar, porque se tiver ali aquele formato da cruz, muito provavelmente está muito arrastado, está muito sofrido, novos clientes, a vitória vem, mas às vezes você bate a sua meta no último dia do mês. Então, é uma vitória, uma conquista, mas muito pelejada, muito difícil, muito suada. Então, vale a pena observar isso. Então, vamos falar agora sobre esse segmento de mercado imobiliário. E realmente, no mundo todo. Recentemente, nós fizemos o redesign de uma imobiliária da Ilha da Madeira. E foi muito interessante porque é um lugar lindo, é um lugar paradisíaco. E a dona da imobiliária comentou comigo que a venda era principalmente de pessoas de fora que vinham, compravam ali o imóvel ou para alugar, Airbnb, ou para férias. Então, era um outro perfil de cliente. Mas, enfim, tem um arquétipo que eu gosto muito de trazer para esse segmento, que, na minha humilde opinião, é o arquétipo mais forte que existe, que é o arquétipo do Sol. Gente, o Sol, ele é o arquétipo do herói em todas as suas formas. O Sol é a capacidade de ser, de existir, de brilhar, de irradiar, de conquistar, de estar soberano, de estar pleno, de iluminar não só a você, mas as pessoas ao seu redor. Eu sou apaixonado com esse arquétipo e sempre que eu posso, eu trago esse arquétipo para as marcas que a gente cria aqui no escritório. Então, em primeiro lugar, para esse segmento, em especial, o arquétipo do Sol. Um outro arquétipo que a gente costuma usar muito aqui para esse segmento é o arquétipo da seta. A seta.
Porém, tem que prestar muita atenção e tomar muito cuidado, que tem que ser sempre a seta para cima ou exponencial. Nunca para o lado da direita, nunca para o lado da esquerda e nunca para baixo. Uma cliente corretora, que a primeira letra do nome dela é a letra V, e ela já era corretora já há uns 6 anos. E ela veio, daí eu preciso fazer alguma coisa, porque as vendas não estão acontecendo, eu tenho uma carteira gigante de clientes, tenho imóveis maravilhosos, eu mostro, eles gostam, mas eu não fecho negócios. Me mostra a sua atual marca. E como ela trabalhava o nome dela como corretora, o primeiro nome dela, a primeira letra é a letra V. Gente, a marca, o designer que fez na época, trabalhou a letra V com aquela seta imensa para baixo. Eu falei, então, seu crescimento está todo para baixo. A seta ela tem que ser para cima. É crescimento exponencial. Exemplo, iFood. Né? Tem a boquinha ali, aquela boquinha do iFood, no final, aquela seta, que seta é aquela? Amazon, de A a Z. Temos produtos de A a Z. Quando chega no Z, a seta. Vocês acham mesmo que aquilo ali é só estética? Claro que não. Óbvio que não. Então, é um arquétipo que ele pode e deve ser usado, porque ele ajuda, ele leva essa energia de crescimento exponencial. Só lembrando, ou sempre para cima ou na diagonal. Nunca dos lados e jamais para baixo. O outro arquétipo para esse segmento é a coluna ou o pilar. É arquétipo de quê? De solidez, sustentação. Nós criamos uma marca para uma marca de Fortaleza, imobiliária, de enorme sucesso. Eu os acompanho nas redes sociais, aliás, todos os meus clientes eu acompanho, porque é muito sério, né? Essa energia que a gente manipula, gente, um símbolo com um arquétipo negativo ou fraco, que nós vamos falar já mais sobre eles, tem o poder de fechar um negócio. Isso não é brincadeira. Então, é uma responsabilidade, esse nosso trabalho é uma responsabilidade muito grande. Muito grande. Você não manipula, você não brinca com essas energias. Então, todos os nossos clientes do escritório, tanto de construção de marca ou da mentoria, eu acompanho eles o tempo todo. E essa cliente especial, que o símbolo dela é o pilar, é a coluna, é uma imobiliária de imóveis de alto luxo. E eu acompanho o crescimento, começou só ela e a irmã dela, e hoje, 3 anos depois, já tem vários corretores. Eu acompanho, vejo eles participando daqueles coquetéis de lançamento, chiquérrimos, todos lindos. Os apartamentos, os imóveis, cada um mais lindo que o outro, ela super feliz. Então, faz toda a diferença. No caso dessa marca especial, nós trabalhamos o pilar, a coluna, e na ponta nós colocamos 5 estrelas, para que este cliente que compra imóveis de alto padrão, ele perceba ali uma marca de excelência, através da simbologia das 5 estrelas. Mas, se você quiser trazer esse arquétipo para a sua marca, saiba que é credibilidade, sustentação, solidez, confiança, segurança. Principalmente se você vende imóveis ainda na planta. Então, você precisa passar esses sentimentos inconscientemente para os seus clientes em potencial. O outro arquétipo desse segmento é um outro arquétipo que eu amo muito, que eu também sempre uso. É um arquétipo que ele é muito usado nesse segmento, mas é um arquétipo que nós usamos aqui também no símbolo da família Midas, que é o arquétipo da árvore, que eu tenho aqui, né, no meu escritório. A árvore, gente, é um arquétipo maravilhoso para quem quer criar uma empresa estruturada, sólida, firme. Para quem quer criar uma empresa que não vai pular nenhuma etapa. Por quê? Você não planta uma semente hoje e no dia seguinte já vai ter uma árvore lá linda, frondosa, com frutos.
Então, para esse empreendedor que tem consciência que ele vai construir um negócio para longo prazo, a árvore é o melhor arquétipo. É solidez, é estrutura. E tem uma outra característica desse arquétipo que é maravilhoso. Este arquétipo estimula o relacionamento entre as pessoas. Por que vocês acham que é o arquétipo que eu escolhi aqui para ter no meu escritório? O que eu quero quando eu ligo a câmera com um cliente, com um novo cliente, e quando ele tiver com a visão periférica neste arquétipo, o nosso relacionamento flua. Todas as vezes que nós não conseguimos atender o nosso cliente da melhor forma possível, é que a gente não conseguiu se conectar com este cliente. Geralmente acontecem 2 fatores que o nosso trabalho ele não é bem sucedido. Quando a gente não consegue se conectar com a essência desse cliente de alguma forma, por algum motivo, porque ele não quer, talvez, transparecer ou não quer colocar a sua energia ali. E o outro ponto é quando o cliente ele não está seguro de que é aquilo que ele quer fazer, de que é esse negócio que ele quer, ele tem dúvidas sobre o negócio. E isso reflete totalmente na construção e no posicionamento da nossa marca. Nós estamos trabalhando com arquétipos, gente. Arquétipo é pura energia e energia não mente. Então, o nosso trabalho ele não flui, ele tem dificuldade de fluir nessas 2 questões. Fora isso, é algo muito rápido. A conexão ela é instantânea. Todas as vezes que nós apresentamos um projeto, geralmente os clientes eles gritam, ou eles choram, ou eles ficam sem voz. Por quê? Eles precisam ser os primeiros a serem impactados com aquela energia. Se eles não são impactados, como que o cliente deles vai ser? É isso, fiquem à vontade para fazer as perguntas, observações, fiquem à vontade, tá bom? Estou aqui para responder vocês. Nossa, foi tanta informação, mas eu acho que pegou bem a expectativa que a gente tinha. Eu não tenho o que falar. A Eva tá louca, apaixonada. Eu não tenho o que falar. Para mim, ele tá lindo, tá imponente, ele tá mais do que eu esperava. Eu falei pro Paulo, Paulo, a gente podia ter a carinha do Dionísio, né? Ele falou assim, eu falei, não, mas eu vou deixar o Odair criar e, de repente, você traz essa proposta que ela é assim, ela é tão suave, mas ela traz um impacto tão grande à primeira vista, quando você olha assim, você bate o olho e fala, nossa, e não é agressiva, ela é apaixonante, é um trem atrapalhado, assim, você olha assim, dá vontade de você estar com... Dá vontade de você pôr o boné, dá vontade de você pôr a blusa, dá vontade de ter esse serviço. É isso que eu estou sentindo, que se eu fosse um cliente, eu olhasse, da forma que eu vi agora, eu olhando assim, me dá vontade de ter o prazer de ter um serviço assim. Isso é que me remeteu. Isso é o que me trouxe. E eu não tenho contrapropósito, que não tem jeito, é lindo, tá maravilhoso. Tá uma coisa assim que eu, sinceramente, ultrapassou, eu não esperava, assim, eu não sei, nem sei o que eu estava esperando, mas eu não sei, eu não sei. Ela tá tudo lindo, tá tudo perfeito. Olha lá. Daí é perfeito. Você foi perfeito. Eu tinha total certeza que você era a família Midas era a pessoa certa para fazer isso. O Odair era a pessoa certa para fazer isso. Então, a gente está manipulando energias para atrair clientes. Então, o primeiro cliente que precisa ser impactado é o dono do negócio. E a árvore, ela é esse excelente arquétipo. Se vocês observarem o símbolo da família Midas, nós temos o M de Midas, que são as colunas. Nós temos os arquétipos das mãos. Lembra que eu falei com vocês que partes do corpo também são arquétipos? E nós temos ali a árvore frondosa. E mais, nós temos um círculo, onde essa árvore ela está penetrando nesse círculo. Então, nós temos também um apelo sexual subliminar de penetração, de fecundação. Então, todos os símbolos que nós criamos aqui no escritório, eles são milimetricamente pensados. O grande pulo do gato é você não ter um arquétipo só na sua marca, mas você fazer essa mistura. Só que no Família Midas nós temos a coluna,
Nós temos as mãos, nós temos a árvore e nós temos o círculo. Geralmente, nós trazemos de 5 a 6 símbolos arquetípicos no mesmo símbolo. Sabe o que eu fiquei pensando, ouvindo você falar, Odair? Se o arquétipo tem poder até de fechar um negócio, né? Eu fiquei pensando naquelas pessoas que fazem tatuagem com símbolos. Eu conheço pessoas que fazem cruz, setas para baixo, na própria pele. Meu Deus, como é importante esse conhecimento, né? Ele é fundamental. No início, você mencionou que existem também os chamados arquétipos negativos. O que eles são e quais os riscos eles podem fazer para uma marca? Muito bem, vamos começar agora uma parte bem polêmica, adoro. Por quê? Por que eu falo que é bem polêmico? Todas as vezes que eu falo de arquétipos fracos ou negativos, algumas pessoas reclamam nos comentários, porque elas se conectam de alguma forma, elas gostam, e elas vêm comentar, mas isso não é não, imagina, nada, onde, isso é bobagem, nada a ver. Então, todas as vezes, tem alguns vídeos meus aqui no canal, falando sobre arquétipos negativos, são os vídeos que mais têm visualização, as pessoas querendo me convencer de que aquele arquétipo que eu falei que era fraco ou negativo, na verdade, não é. Lembra que eu falei com vocês que nós temos as duas categorias, nós temos arquétipos fortes e positivos, arquétipos fracos e negativos. Eu vou citar aqui 3 arquétipos fracos e 1 negativo. Dos arquétipos fracos, o primeiro que eu quero citar é a formiga. A formiga é arquétipo de fragilidade e, ao mesmo tempo, trabalho incansável. Então, é um arquétipo fraco. Eu jamais iria criar uma marca, ou sugerir que você traga esse arquétipo para a sua marca ou para a decoração da sua empresa. Não faça isso. É um arquétipo fraco. Ele não é um arquétipo negativo. Ele é um arquétipo fraco. E que, principalmente para o setor comercial, para negócio, ele pode e deve ser evitado. O outro arquétipo fraco que eu quero compartilhar com vocês é o arquétipo da vaca. Poxa, Odair, mas e se for uma churrascaria? E se for... Gente, lembra que eu falei do fogo? Tem outros arquétipos que são fortes, que são positivos. Para que você vai usar um negativo? Uma vez, um fraco, uma vez eu pedi uma pizza de um delivery e eu olhei lá, essa aqui eu não conheço, vou pedir. E eu olhei o sabor, eu não olhei a marca. Confesso que eu não olhei a marca. Na verdade, minto. Eu pedi pelo aplicativo, eu estava com muita fome e era que ia me entregar mais rápido. Estava com prazo de entrega mais rápido. Era sábado à noite. Geralmente, sábado à noite, as entregas são mais demoradas. Quando chegou, gente, era a marca da pizzaria é Mimosa. E a carinha da vaquinha, a coisa mais lindinha do mundo. Esteticamente linda, a coisa mais fofa do mundo. Eu olhei aquilo e falei, interessante, Mimosa. Faz sentido? Faz sentido. A vaca é um animal de corte, é um animal de abate. Mas é comida, então não tem nada a ver. Ok, mas lembra que o arquétipo ele influencia não só na percepção do cliente, mas na percepção do dono e das pessoas que trabalham ali? Pizza gostosa, saborosa, preço justo, beleza. Meses depois, vamos pedir outra pizza. Vamos pedir lá da Mimosa. Vamos procurar. Cadê a Mimosa? Não existia mais. O negócio não existia mais. Pode ser por causa disso? Pode, ou também não. Nós nunca vamos saber. Mas que este arquétipo influenciou de forma negativa a empresa? Influenciou. Então é preciso tomar muito cuidado. Odair, mas tem marcas que usam de leite. Ok, mas geralmente elas associam outros arquétipos fortes e poderosos para poder fazer esse equilíbrio. O outro símbolo fraco que eu quero compartilhar com vocês é o pinguim, que é uma fofura. É lindo, né? Eu fico vendo na televisão e falo, que coisa mais linda, vontade de ter um pinguim.
Mas este arquétipo, ele é um arquétipo fraco. É um arquétipo de distanciamento, é um arquétipo você aí, eu aqui. É um arquétipo que não traz calor humano, é um arquétipo que não cria conexão. Eu já vi em marcas de cerveja usando esse arquétipo. Então tem que tomar muito cuidado, que é uma marca mais antiga, você vê que as marcas hoje estão com outras propostas. Quem hoje, já falando de cervejaria, né, não estamos falando de segmento, mas uma das marcas que mais lidera no mercado, qual é? Observa depois que símbolo que ela usa. Já vou dizendo, é uma estrela. Será que ela é uma das líderes de mercado? Será que é por acaso? Dá uma olhada depois, você aí que aprecia uma boa cerveja. Mas vamos lá. O pinguim é falta de adaptação, isolamento, frieza, rigidez. Você quer despertar esses sentimentos nos seus clientes? Você quer despertar esses sentimentos nos seus colaboradores, nos seus funcionários, nos seus fornecedores? Acho que não. Esses três que eu falei, a formiga, a vaca, o pinguim, são arquétipos fracos. Vou falar agora de um arquétipo negativo que é muito polêmico. Cláudia estava falando aí das tatuagens, e ele é muito usado em tatuagens, que é o arquétipo da caveira. O arquétipo da caveira é o arquétipo mais negativo, mais poderoso do lado negativo que existe. Então, eu não aconselho. Há alguns anos atrás, há uns 15 anos atrás, eu ganhei uma caneca preta com o símbolo da caveira, que era o símbolo de uma marca de moda que fez muito sucesso e que saiu do mercado de uma forma terrível. Ninguém fala dela mais, porque ninguém lembra dela mais. E foi um sucesso absurdo. É uma marca nacional, uma das primeiras a ter lojas fora do Brasil. Mas o símbolo principal da marca era essa caveira. Então, um dos motivos, acredito eu, que poderia estar aí até hoje, né, fazendo muito sucesso. Mas a caveira é o símbolo negativo, é o maior símbolo negativo que existe. Então, jamais, em tempo algum, não usem esse arquétipo na comunicação. Poxa, Odai, mas a minha marca, ela tem o arquétipo do rebelde muito forte, então a gente cria, sabe? A gente é rebelde, a gente quer fazer tudo diferente, a gente quer acabar com o que não funciona mais, trazer algo novo. Ok, tem vários outros, tem a Fênix, tem o Pegasus, tem vários outros que você consegue trazer essa rebeldia, porém com um arquétipo forte, e não com um arquétipo tão negativo quanto a caveira. Daí, para quem está aqui nos ouvindo agora e quer dar assim o seu primeiro passo, qual dica prática você daria para aplicar hoje mesmo os arquétipos na sua marca e já começar a atrair mais clientes? Maravilha, dica prática, vamos lá. Se você ainda está começando o seu negócio e ainda não tem uma marca construída, ou se você já tem, eu quero que você faça um exercício de reflexão. Você vai pensar da seguinte forma: quais são as emoções e os sentimentos que eu quero que a minha marca desperte nas pessoas? Você vai começar pelas básicas: confiança, segurança, credibilidade, força. Essas são as básicas. Geralmente, todos os clientes, nossos clientes, começam por elas. E aí eu vou perguntando, tá, que mais? Que mais? Porque depois que ele cita todas as básicas, ele começa a falar das que tem a ver com a sua personalidade. Como você não vai fazer, né, um mapeamento, como nós fazemos aqui no escritório, um mapeamento arquetípico, que a gente consegue fazer um raio-x da sua personalidade, da sua marca, mas vamos dar uma dica para você fazer aí. Depois que você mapeou as óbvias, as emoções, os sentimentos óbvios, segurança, credibilidade, autoridade, força, você vai começar a pensar nas emoções e nos sentimentos que são próprios seus e da sua marca, seu e da sua marca. Por exemplo, humor, despojamento. É uma marca sexy? É uma marca que é conhecida por ter um grande conhecimento?
É uma marca que quando as pessoas olham, as pessoas falam, ai, que coisa mais fofa. Desperta essa fofurice nas pessoas. É uma marca que as pessoas falam, nossa, que coisa diferente. Menina, nunca vi isso não. Comece a analisar o que as pessoas já falam da sua marca, ou se você está começando agora, como que você imagina que as pessoas vão falar. E aí você vai mapear tanto esses sentimentos óbvios, quanto esses outros que vão chegar depois quando você começar a fazer essa relação. De posse dessa relação, de todos esses sentimentos, você vai pesquisar os arquétipos e vai analisar cada um deles para ver se tem ressonância com as características que você selecionou. Esse é o primeiro passo muito consciente, não sair de forma aleatória. Por exemplo, eu citei aqui muito o arquétipo do diamante, correto? Correto. Mas, se o seu negócio tem uma postura mais jovial, mais descolada, mais leve, o diamante não é o melhor arquétipo para você utilizar, porque o diamante ele mostra uma certa maturidade. Tem algo errado com isso? Não, não existe certo ou errado. Existe o que você é, a sua essência e os arquétipos que você vai trazer que tem ressonância com essa sua essência. Essa é a premissa do marketing de ressonância. Quando a gente fala em arquétipos para atrair clientes, nós estamos falando de arquétipos que têm ressonância comigo, eu como empreendedor, com a minha marca, que é uma extensão minha, e com o meu cliente. Então, você precisa levar em consideração esses 3 pontos. Você, como dono da marca, o seu negócio e o seu cliente. Depois que você tem isso muito claro, você consegue ter a seleção desses arquétipos. Ou daí, eu já sou ligado demais no 220. Então, eu posso trazer, sim, o arquétipo do beija-flor, mas eu não vou ficar ainda mais. Então, qual é um outro arquétipo que você pode trazer para dar um aterramento? Para te deixar um pouco mais calmo, mais focado, mais tranquilo? Nós temos o arquétipo da âncora, nós temos o arquétipo do cubo. Então, o objetivo é você brincar com esses arquétipos. Raramente, eu acho que nós nunca construímos nenhuma marca que tinha um arquétipo só. Geralmente a gente traz 2, 3, 4. Teve uma marca de Londres, que é uma produtora de filmes que está ganhando um prêmio atrás do outro. Depois que nós construímos a marca, nós conseguimos trazer 7 arquétipos para o símbolo da produtora. Mas por quê? Porque a diretora, ela é 60% arquétipo do criador. Então, a energia dela nos proporcionou trazer tantos arquétipos para a sua marca. Então, não existe uma fórmula certa. E o mais legal é o seguinte, quando você identifica esses símbolos, aí sim você pode começar a brincar com esses símbolos para a sua marca. E sabe o que é mais legal? Arquétipo dá para testar. Você pode testar em você primeiro, para depois você trazer para a sua marca. Então, essa é uma dica que eu quero trazer. A outra dica que eu quero trazer, essa conversa aqui, você que está aqui até agora nos assistindo, você é um empreendedor, você é um empresário. E como todo empreendedor e empresário aqui no Brasil, prestador de serviço, você sabe que nós precisamos superar vários obstáculos todos os dias. Então, tenha como visão pessoal, na tela de descanso do seu celular, ou na sua mesa de trabalho, caso você não receba clientes no seu escritório, tenha o arquétipo da águia na sua visão, no seu campo de visão. Porque você vai precisar, pelo menos por um tempo, 6 meses, 5 meses, 6 meses, deste arquétipo, da energia desse arquétipo, para te dar gás, te dar energia. Nós sabemos como é empreender no Brasil. Eu tenho aqui na minha mesa que eu ganhei de uma cliente de Boston. Ela mandou para mim. E a coisa mais linda, ele fica aqui na minha frente, que eu não sei se vai dar para vocês verem. É uma águia que ela está sobrevoando o globo terrestre. E é tão interessante, é uma cliente, mais de 5 anos que a gente fez o projeto dela, e como a gente ainda mantém um relacionamento, mantém contato,
Ela, daí vi uma coisa, eu lembrei de você, me dá seu endereço que vou mandar para você. Vou mandando, colocando, alguém está indo para o Brasil e eu vou mandar entregar para você. Quando eu recebi, eu fui tomado por uma emoção muito forte, porque eu estava, naquele momento, expandindo os meus negócios. E olha que interessante, ela, de alguma forma, ela sentiu isso, porque ela viu essa águia sobrevoando o globo terrestre e ela lembrou de mim. Na hora eu não consegui mandar mensagem para ela, porque eu fiquei muito emocionado, eu falo disso, eu me emociono. Então, coincidências não existem. E essa fase que eu estou de ampliar o meu negócio, esse arquétipo fica aqui na minha frente, na minha mesa, no meu campo de visão. Então, é uma outra dica que eu quero dar para você que é empreendedor, indiferente se você está iniciando o negócio, indiferente se você já tem já o negócio há algum tempo e deseja e sente a vontade de expandir, de crescer, eu aconselho de coração que você ative esse arquétipo pessoal, para uso pessoal, durante um determinado período, 6 meses, no máximo, e depois você tira ele do seu campo de visão, porque ele é pura dopamina, faz você querer mais, trabalhar mais, conquistar mais, ter mais resultados. E a gente sabe que ele, o tempo todo, ele pode causar estresse, ansiedade, noites de sono mal dormidas. Agora quero jogar a pergunta para você, Midas, que nos acompanha aqui. Em qual segmento você atua e qual arquétipo você imagina que representa melhor a sua marca? Comenta aqui com a gente, porque o Odair vai adorar interagir e até dar insights nos comentários. Odair, muito obrigada pela sua presença aqui na Família Mida Podcast e por compartilhar tanta clareza e estratégia com a gente. Tenho certeza de que muitos empresários vão repensar a forma de comunicar suas marcas depois desse episódio bombástico. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe com alguém que também tem negócio próprio e precisa atrair mais clientes de forma inteligente. Nos vemos no próximo episódio.